Fala galera! Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês a continuação dos nossos testes. Para quem não acompanhou ainda, né, vou deixar o link aqui embaixo do nosso grupo Pichel Hardware, então se você não participa do grupo ainda, não esquece de clicar lá. A gente abriu a enquete para vocês para saber quais os kits vocês querem e tem dúvidas, né, nos jogos de como que fica o desempenho, tá? O ganhador aqui, né, dessa semana aqui que vai ter o teste com certeza, porque teve maioria dos votos, é o kit de 36100 junto com 1050 Ti. Tá? Agradecendo aí o pessoal da ASUS que enviou a 1050 Ti para eu poder fazer os testes aqui e o processador Intel que eu já tenho aqui na bancada, eu vou utilizar esses modelos específicos. Então placa-mãe da ASUS, processador da Intel aqui que é o 6100 e GTX 1050 Ti Strix da ASUS também, tá? Essa GTX 1050 Ti aqui, ela vai com o core clock dela no modo boost, né, que seria o modo overclock da placa de vídeo, até 1508 MHz, o que dá um gás bem bacana dentro dos jogos, e dentro das gameplays ali, né, por a temperatura dela ser um pouquinho baixa, a gente já consegue ter uma ideia ali que provavelmente o GPU Boost 3.0 vai jogar um clock um pouquinho mais elevado nessa placa de vídeo. O nosso processador aqui, que é o i3-6100, ele já é 1151, eu estou rodando ele em estoque, então o clock dele vai até 3.7 GHz. Eu vou recomendar também hoje um vídeo aqui para vocês, pessoal que não acompanha o canal do Lucas Peperaio, ele fez um teste com o i3-6100 e a GTX 1060 Founders Edition, aquela que eu tenho lá na bancada lá atrás, tá? Ele colocou o processador em overclock e a memória em overclock e fez um comparativo bem bacana, então confira com o link que eu vou deixar na descrição lá também. É um teste que é bacana para vocês terem também como complementar e base nesse vídeo aqui também, tá? Então vocês vão ter ideia com outro kit e ficou bem bacana o vídeo. Então os testes aqui que a gente vai fazer hoje, como seguir no padrão que a gente já fez no 7400 com a 1060, vai ser em 15 jogos no total, tá? A resolução que a gente escolheu aqui para vocês é a Full HD para todos os testes, então a gente vai tentar igualar ali uma quantia que fique boa de FPS, que o ideal seria perto dos 60, né, ou passando dos 60 FPS, com uma qualidade gráfica bacana. Então eu tentei otimizar os jogos de uma maneira que conciliasse esses dois níveis, né? 60 FPS com uma qualidade bacana de vídeo, pra gente não perder muita qualidade, né, também. Então esse aqui é um setup gamer que eu recomendo para todas as pessoas aí, é um kit que vai sair relativamente barato, uma máquina na faixa dos R$ 2.300 a R$ 2.500, dependendo do nível de customização que você quiser, placa-mãe diferenciada, uma memória diferenciada, e vai rodar todos os jogos tranquilamente, como vocês vão ver hoje aqui nos nossos testes. Se você quiser comprar um kit como esse, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tem uma configuração do nosso site especial para vocês, então clica lá embaixo, vocês vão ver uma máquina semelhante a essa no nosso site, estou deixando aqui no cards também, e agora vamos para os testes sem enrolação, bora lá!
E aí galera, o que vocês acharam do teste? Curtiram o desempenho desse kit aqui? Eu particularmente achei bem bacana, como eu prometi pra vocês, né, era um kit que você sabendo conciliar, né, colocar os presets da maneira correta dentro dos jogos, dar uma otimizada, ele vai rodar todos os jogos tranquilamente, sem nenhum problema, a médias acima dos 60 FPS, né. Vale lembrar que a nossa ideia aqui não é mostrar pra vocês que não tem um gargalo, até porque estamos falando aqui de um processador dual core, né, ele possui 4 threads no total, né, reconhecidos pelo sistema, mas ele ainda assim é um processador com 2 núcleos físicos apenas. E pro desempenho dentro de jogos, muitas vezes dependendo do game, se for um game um pouco mais sempre um balde, dou um exemplo aí até de uma má otimização do Watch Dogs 2, né? É um game que vai pedir um pouco mais de CPU. Então a ideia não é falar que não vai dar gargalo nesse kit, me entendam pelo amor de Deus aqui, hein? Eu tô mostrando pra vocês o desempenho que dá eu juntar o processador i3 com a 1050 Ti e tô colocando pra vocês, até pro pessoal que quiser comprar esse kit ter uma ideia já da performance. Se não for a gente mostrar, quem vai mostrar pra vocês, né? O pessoal quer só colocar teste com i7 muitas vezes, ou placa de vídeo top, e tem que pensar também nos kits mais custo-benefício, que é esse caso aqui, tá? A gente colocou 16 GB pra ter mais memória de sobra, né? Pra ter realmente uma margem bem grande ali de memória, e deu pra vocês ver quanto foi utilizado dentro dos games. Em boa parte, quase 100% deles, a média vai ficar entre 5 e 6 GB sendo utilizado. O processador, na maioria dos jogos, ele chega a quase 100%, ele fica na casa dos 80% sendo utilizados ali. Mas na maioria dos casos também, não tem problema para a placa de vídeo, ela não chega a gargalar e segurar o desempenho dela ou ter quedas de performance. A gente vê que a placa de vídeo consegue trabalhar muito bem com isso e consegue entregar uma performance ali, chegando a 99%, 100% de uso da GPU durante toda a gameplay. E é uma coisa bem estável, não é aquele FPS que está rodando na 80 e cai para 30. Você está rodando a 80, vai ter quedas em alguns momentos e olhe lá para 60 ou 70 FPS. Consegue ter uma constância, uma fluidez tranquila durante toda a gameplay. As temperaturas aqui só para vocês saberem, tá? Em boa parte do tempo a ventoinha da Strix ficava desligada, então ela rodou com o tempo desligada e quando ela ligava era próximo dos 60 graus. Essa temperatura já caía para 58 ou ficava em 60, 61 graus, então uma temperatura bem ok para a placa de vídeo. Esse modelo que vem com uma alimentação de 6 pinos. Já o processador a gente testou com o Cooler Box, que é o que acompanha na caixinha para vocês. Então, um kit custo-benefício que vocês vão comprar da maneira que vai ser entregue aí. Temperatura dele também, o tempo inteiro abaixo dos 65 graus, não passou disso aí e não teve nenhum problema. Então, a temperatura é bem ok mesmo com o Cooler Box. Se você quiser optar por uma opção aí diferenciada de cooler, né? Recomendo até para vocês aqui, por exemplo, um KZ2. Você pode pegar um KZ2, que seria uma opção tranquila, né? Um coolerzinho relativamente pequeno. Não é tão caro e você já teria uma refrigeração um pouco diferenciada. Isso aqui te ajudaria, inclusive, para você poder fazer um overclock, né, com esse processador 6100. Se você pegar uma placa-mãe com as BIOS da ASUS que tenha suporte a destrava processadores, mesmo aqueles que não têm o suporte a overclock, você pode utilizar um cooler desse aqui e aumentar um pouco mais ainda o desempenho nos jogos do seu processador 6100 sem nenhum problema. Outro ponto que eu queria frisar aqui pra vocês e deixar bem claro, tá? É que no último vídeo eu vi o pessoal comentar bem assim, que muitas vezes naquele momento da gameplay, que eu coloco só 30 segundos, que senão o vídeo ficaria 2 horas de vídeo se eu fosse colocar uma gameplay full ali de todos os jogos ali, né? Então eu coloco 30 segundos, que é uma amostra pra vocês terem uma ideia durante o desempenho, né? Como que foi durante a gameplay. E o pessoal comentou que muitas vezes a média que eu colocava ali no overlay, né? A média de FPS geral ali que deu no final da gameplay, não batia com aquele momento da gameplay. Mas é que você tem que pensar assim, por exemplo, o Dirt Rally, ele tem um benchmark fixo de mais ou menos uns 3 minutos, se eu não me engano, 3 ou 4 minutos. Então, durante toda essa gameplay, tem momentos do cenário que vai variar, quando você está dentro do carro, fora do carro. Então tem momentos da gameplay que vai estar rodando a 60 FPS, tem momentos que vai estar rodando a 80 e 90 FPS. Então muitas vezes aquela média ali, ele pegou da gameplay geral. Eu capturei a média geral de toda a gameplay. Então muitas vezes vocês viram um momento que ele estava rodando a 60 FPS, e como eu capturei a média geral, provavelmente a média ficou em 70, 75 FPS. Então nós vamos falar, tá, em momento algum dos 30 segundos que você colocou, eu vi acima de 70 FPS. Como é que a média geral foi 75? É porque a gameplay é grande e eu coletei os dados durante toda essa gameplay. O nosso equipamento aqui é capturado com uma placa de captura externa, então não come nem um pouquinho do desempenho da bancada, não tem nenhum software capturando e comendo um pouco do desempenho do i3, da memória RAM ou da placa de vídeo, então esse é o desempenho limpo que tem para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desses testes aqui, espero contar com o like de vocês aí no vídeo, então vamos estourar esse vídeo de like aí e comentem lá no grupo e aqui embaixo também na descrição desse vídeo quais os próximos kits que vocês querem ver aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos da Pichau Informática e compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos, tá? Realmente é um kit bem barato que roda todos os jogos sem nenhum problema, tá? Esse aqui é o PS4 Pro Killer, aposto com vocês. Até o próximo vídeo, fui!